Glória a Deus. Cumprimentos os meus amados irmãos nesta noite, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos alegres de mais uma noite, estarmos na presença do Senhor, para juntos adorarmos a Ele, porque Ele é o único digno de nossa adoração. Quero ler em Mateus, capítulo de número 7, versículos de número 25. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compara-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os ventos, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Mas eu quero pautar o versículo número 25 e 24. 25 e 26. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha o versículo de número 25, né? Aonde a Jesus Cristo fazendo ensinamento aos seus discípulos, eu quero pautar, né, este versículo, falando que a minha casa e a sua casa é edificada sobre a rocha. E nós vamos ver na Bíblia um homem que a sua casa foi totalmente edificada sobre a rocha. Qual é o nome desse homem, pastor? Chama-se Jó. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, na sua tradução deve estar íntegro, na minha está sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercar-te tu de bens a ele, a sua casa e tudo quantos tem, a obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado está aumentando. Mas estende a tua mão e toca nele em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo de número 8 do capítulo 2 diz: e Jó, e tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retenha a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim fala tu recebeste o bem de Deus e não recebeste o mal. Então tudo isso não pecou Jó com seus lábios. O texto em que eu li primeiro diz: todo pois aquele que ouve as palavras de Deus e obedece. Jesus dizendo: compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, todo aquele que ouve os ensinamentos da palavra de Deus, Deus compara o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Jó fez. Jó, ouvindo os seus ensinamentos, acredito eu, que desde a sua adolescência, Jó pôs em prática tudo aquilo que Jó aprendeu. Agora, sobre a casa de Jó, se você vê no capítulo número 1, você vai ver que sobre a casa de Jó veio uma grande tempestade, na qual a Bíblia nos diz que Jó tinha 7 filhos. E todos eles, a Bíblia diz que morreram. A Bíblia diz também que Jó era um homem muito rico, tinha várias fazendas. A Bíblia diz que tinha animais e todos também morreram sobre a família de Jó.
Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus olha para Satanás e diz: observaste o meu servo Jó. Deus dá testemunho de Jó. Observaste o meu servo Jó na terra. Não há ninguém na terra igual a ele. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntimo, homem sincero, homem reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Nesses últimos dias é o que está faltando em nós: temor a Deus, sinceridade, para que Deus possa também dar testemunho de Deus. Mas o que me chama também a atenção, sabe o que é? É a fidelidade com Deus. Ei, quando nós somos sinceros, quando nós somos fiel a Deus, em tudo pode vir a tempestade que vir, mas se a minha casa, a minha família, ela está edificada sobre a rocha. Sabe por que muitos, no primeiro vendaval, eles não conseguem passar pelo vendaval? É porque são infiéis para com Deus. Muitos deles não gostam de devolver aquilo que é de Deus. Pastor, acham que... Rapaz, eu achei isso interessante de um dia o rapaz falando lá, né? E o outro disse: rapaz, mas é engraçado que o crente, ele acha que ganha pouco, R$ 1.412, mas ele acha muito devolver para Deus R$ 142,20. É infiel para com Deus. É isso, Jó. Eu acredito que todos os anos Jó devolvia o que era de Deus. Por isso a tempestade veio sobre a casa de Jó, mas a casa de Jó estava edificada sobre a rocha. A Bíblia diz, irmão, que Satanás disse: ele é assim, é porque ele tem tudo que tu deu. Mas que Satanás não sabia era que Jó não adorava a Deus pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. Tem um louvor que fala: eu não adoro a Deus por causa do meu emprego. Não, é bom? É sim, foi Deus que me deu. Eu não adoro a Deus pela casa que Deus me deu. Não, senhor, não. Eu adoro a Deus pela sua bondade, porque Ele é grande, é longânimo, Ele é o Deus dos deuses, e não há ninguém maior do que Ele. É por isso que eu adoro a Ele. Mas a Bíblia diz que todo aquele que ouve as palavras do Mestre e não obedece, ele compara o homem imprudente, o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí nós vamos ver que um dia Deus ungiu um homem, rei chamado Saul, mas Saul deixou de ouvir os conselhos do profeta de Deus chamado Samuel, e a ruína veio sobre a sua casa, veio sobre a sua vida. E foi grande a ruína da casa de Saul. Sabe por quê? Porque não obedeceu a palavra de Deus. Quando eu deixo de ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, a minha vida vai de mal a pior. Irmão, você tem uma coisa que eu me preocupo. Varou bem ali que sabe. Isso aqui não é doutrina, estou dizendo eu. É devolver aquilo que é de Deus. Não é meu, é de Deus. E um dia, o bispo pregou aqui sobre porque eu quero ser abençoado. Isso faz muito tempo, irmão. Se o bispo traz essa. E o bispo disse: se eu não consigo ser fiel a Deus nas mínimas coisas, e a Bíblia diz: se eu for infiel no pouco, como é que Deus vai me colocar no muito? Hein? Se eu não consigo ser fiel a Deus, se eu ganho R$ 1, 10 centavos não é meu. E eu procuro ser isso diante do meu Deus, porque tudo o que eu tenho hoje, eu agradeço a Ele, eu exalto a Ele. Hoje, se eu vivo as maravilhas de Deus na minha vida, é porque com a minha fragilidade, mesmo eu não sendo aquele que, como é que eu quero dizer, é obediente em tudo, mas eu procuro, irmão, ser o máximo em Deus. A palavra correta é mesmo com todas as minhas falhas diante de Deus, mas eu procuro, irmão, manter a minha sinceridade com Deus, a minha fidelidade com Deus, para que Deus possa abrir as comportas do céu sobre a minha vida. E aquela varão, um dia ela disse para mim: não, quando eu entrei na empresa, irmão, eu ganhava R$ 300 de tique. Hoje eu ganho R$ 500. A empresa não é obrigada a dar para ninguém.
Um dia minha esposa disse: meu filho, é bom você tirar o seu dízimo do tique. Eu disse: rapaz, sabe o que é mesmo? Muitas pessoas ganham, não tem coragem de devolver, não. Esse é problema dele, tá? Mas aí, irmão, olha, depois que eu comecei a fazer esse negócio, irmão, rapaz, bispo, tá aí meu Deus no céu, e a minha esposa aqui na terra é testemunha disso, irmão. É testemunha disso. Sabe, irmão, a minha fidelidade com Deus, irmão, não tem deixado faltar nada na minha casa. O devorador, eu digo: meu filho, aqui tu não tem legalidade na minha casa não, Satanás. Na minha casa não. Não tem. O devorador passa longe da minha casa. Isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. Pode não gostar do pastor Zedequias, isso é problema seu. Agora, da mensagem de Deus falando a mim também. E hoje, irmão, eu agradeço muito a Deus pela vida que Deus me deu. E a segunda chance de eu poder hoje estar aqui. Porque eu procuro viver. Eu procuro ser, não só dentro da igreja, mas eu procuro ser crente também lá fora. Eu procuro ser crente quando eu saio daquela porta para lá, para fora. Como as pessoas me olham no meu trabalho. Será que eu estou encerrando? Desculpa, bispo, por eu ter passado um pouco. Será como as pessoas enxergam eu no meu trabalho? Eu conheço um rapaz que um dia ele se escondeu de mim. Irmão, e a minha esposa passava por ele, ele se escondia para não dar a paz do Senhor. Porque no ambiente que ele trabalha, não tem testemunho. As pessoas ficam sabendo que um dia ele era pastor, ele disse: esse aí que é pastor, esse aí nunca foi pastor. Será como os meus vizinhos, eles me olham? Será se um dia o meu bispo Carlos Sérgio ou qualquer um dos meus irmãos chegarem na rua em que eu moro e perguntar pelo irmão Zedequias, será qual é o que eles vão dizer? Porque eu e você somos um livro aberto. Então eu procuro ser crente em qualquer lugar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Desculpa, bispo, por eu ter passado um pouco.